Boa tarde. Boa tarde para o palestrante Martinho. Vamos fazer a palestra agora sobre avaliação abrangente de pavimentos com tecnologia defectômetro de velocidade de tráfego, TSD, com experiência no Brasil. Martim Scavone Lasalle é engenheiro civil, com quase 10 anos de experiência acadêmica e profissional, formado pela Universidade de La República, no Uruguai, com mestrado e doutorado pela Virginia Tech, focado em pavimentações e dispositivos TSD. Foi pesquisador assistente de pós-doutorado no Centro de Infraestrutura do Instituto de Transporte da Virginia Tech, pesquisas e aplicações práticas. Atualmente, é engenheiro pesquisador sênior pela RRB System, trabalhando com a IPEV, né, que é o caminhão, sim, na coleta de dados nos Estados Unidos e América do Sul, e obteve a certificação de engenharia profissional no estado da Virgínia em 2023. Bom, nossa palestra ela terá 45 minutos de apresentação e 15 minutos para perguntas e respostas, que serão encaminhadas através do telefone. Vai aparecer. Pronto. É isso. Obrigado. Passo a palavra para o palestrante. Ok. Vou utilizar aquela. Sim. Obrigado. Obrigado a todo mundo por assistir aqui. Primeira vez apresentando em português, então, se faço erro, desculpas, me perdoem. Então, a apresentação que vamos falar hoje é sobre a utilização de tecnologia TCD, definição e velocidade do tráfego, para manutenção de pavimentações a nível de rede. Se vocês se lembram da palestra que houve hoje na manhã da gente do DINIT, que estiveram falando sobre a informação estrutural de pavimentações para dirigir a gerência de pavimentações a nível de rede? Obrigado. Nós forneceríamos informação para esse tipo de gerência. Como lista de temas que vamos falar hoje, gostaria de começar com uma introdução ao que é a tecnologia TCD, para que serve, qual a motivação para a gente utilizar a tecnologia. Depois apresentar a equipe o TCD, o que é a tecnologia TCD, também o caso particular, o IPEV, o caminhão da gente, que tem também tecnologia TCD, mais outros aparelhos para coletar informação estrutural e de superfície de pavimentações. E depois mais falar sobre aplicações, o que tipo de análise pode utilizar como os dados do TCD, o que informações pode obter, e também como pode também poupar dinheiro a nível de agência como a utilização do TCD. Para começar, um exemplo bem fácil, bem simples. Tem aqui 2 trechos asfálticos, ambos estão trincados, a superfície está ruim. Então, se vocês tiverem que assinar uma manutenção, uma reabilitação, reforço com asfalto, fariam? Sim, por que não? Mas a questão é, se tiverem mais informação da capacidade estrutural da pavimentação, um teste de deflexões, por exemplo, poderiam também dizer se reforçar seria necessário ou seria uma reabilitação um pouquinho desnecessária, porque seria muito mais do que precisariam. No exemplo aqui, se tiver uma pavimentação com uma superfície ruim, mas também fraca, com muita deflexão, se reforçam com asfalto, vai dar certo, vai ter uma manutenção que vai resistir. Mas se tiver uma pavimentação trincada, com uma superfície ruim, mas forte, mas com muita estrutura, poderiam também corrigir a sua manutenção para algo mais simples do que uma reconstrução total, poupando dinheirinhos. Então, também tem outros exemplos, seja uma pavimentação que tem a superfície boa, mas muita deflexão. Qual seria a solução para gerenciar esta pavimentação? Faça atenção
a como essa pavimentação vai deteriorar como tráfego, e não deixe passar veículos grandes até reabilitar adequadamente para resistir a eles. Senão vai quebrar. Então, conclusão, é preciso, para gerenciar pavimentações a nível de rede, a nível de projeto, ter informação tanto da superfície como da estrutura, do que há embaixo da superfície. Agora, como coletamos essa informação? Então, repetimos, para poder gerenciar uma pavimentação, uma rede de pavimentações, o melhor é contar com informação estrutural e de superfície. Se não tem essas informações, poderia dar errado, seja construindo ou reconstruindo demais, onde tem uma estrutura forte que não precisa quebrar para reconstruir, ou pode acontecer o contrário, pode estar somente mantendo ou reabilitando uma estrutura somente trocando superfície, mas com problema estrutural, e isso vai quebrar antes. Vai ser desperdício de dinheiro da agência, também deixando os usuários não felizes porque tem uma carretera, desculpem, uma rodovia reabilitada, mas que quebra fácil. Então, a pergunta final é, como podemos obter essa informação fácil? Como podemos obter informação estrutural da rodovia a nível de rede? Mas temos uma questão. Quando fazemos análise a nível de rede, as perguntas do gerente de pavimentos não são iguais às perguntas que o engenheiro de pavimento a nível de projeto faz. A nível de rede, as perguntas são mais fáceis, porque afinal o resultado final seria quantos milhões de reais precisaria usar para manter a rede, quando a nível de projeto precisa mais calcular, seja a nível de detalhe, espessuras ou detalhes de materiais. Mas qual a tecnologia disponível para fazer análise de rede? É também, se houver tecnologia que poderia funcionar a nível de rede, ou nível de projeto, a mesma tecnologia poderia funcionar para ambos níveis de informação, a tecnologia que pode fazer isso. Vamos ver mais para frente. Agora, a tecnologia que é mais comum é a tecnologia de teste estático, FWD. Acho que vocês aqui todos conhecem o teste. É um teste normatizado, teste de deflexão, que há muitos manuais, há muita bibliografia para utilizar informação de deflexão deste teste em métodos de cálculo de pavimentações, utilizando métodos de dimensionamento, mas a nível de projeto é bem legal, pode utilizar, não tem problema, mas a nível de rede é um desafio, é difícil. Por quê? Por uma razão que, quando está utilizando este teste na rodovia, precisa fechar o tráfego, então precisa fazer disrupções. Aliás, também a produção dos quilômetros que você pode abranger como teste de FWD na rede não são muitos, somente faria fazer 2, 3, 5 quilômetros ao dia, máximo. Mas também pode também perder informação no teste, é uma informação custosa. Como um exemplo a nível de rede que se tem feito aqui no Brasil foi o levantamento do DINIT, perto de 2019, 2020, que fizeram 55 mil quilômetros da rede DINIT, com um teste cada 200 metros, mas eles levaram um ano e meio utilizando 9 dispositivos em simultâneo em toda a rede. Então, é um trabalho grande, difícil, custoso, e aliás tem um problema ainda mais grande, que podem ocorrer sinistros, podem ocorrer acidentes. Ninguém quer que isto aconteça na realidade, isto for durante o levantamento de DINIT. Então, qual seria a melhor solução para testar a rede? Seria testar a velocidade do tráfego. Então, não interferir com o tráfego quando está testando a pavimentação. Se quiser, este QR aqui tem o relatório do DINIT que fala onde peguei esta foto. Para isso, para testar a rede rodoviária, calcular a capacidade estrutural da rede, sem interferir no tráfego, foi que foram inventados os equipos TCD, os equipos de deflectômetros a velocidade de tráfego. Esta foto aqui é o primeiro TCD, já aposentado, foi construído uns 20 anos para trás, funcionou por 20 anos. Se vocês procuram TCD na internet, este é o caminho mais comum, vai aparecer em todas partes. Como funciona o equipo TCD? O equipo TCD tem uma série de sensores no eixo de trás. Vamos lá. Tem uma série de sensores aqui que coletam a velocidade de deformação da pavimentação. Quão rápido o pavimento desce e sobe por a carga do eixo traseiro do caminhão.
segundo que pode testar a velocidade do tráfego, seja 80, 90 km por hora, pode fazer distâncias de até 500 e 600 km em um dia de teste, de levantamento de teste. E também pode procurar dados cada 10 metros, ou até menos. O máximo que podemos fazer, como o caminhão que temos estacionado aqui fora, é uma bacia de flexão cada 5 centímetros. Seria esta distância. Duas bacias de flexão. Um detalhe é como funciona o sistema TSD. O sistema TSD tem uma coleção de sensores laser Doppler, seria a tecnologia que utilizam as câmaras para medir velocidade de tráfego, que utiliza a polícia, por exemplo. Está apontando a superfície da pavimentação e coletam qual rápido, qual velozmente a bacia de flexão está descendo e subindo. Uma hipótese de cálculo é que há uma certa distância do eixo traseiro do caminhão que não há deflexão, e com essa hipótese pode também calcular a velocidade de flexão da bacia de flexão do eixo traseiro. E com essa informação depois pode calcular a bacia de flexão mesmo. Somente um pouquinho de geometria. O sistema supõe que baixo do eixo traseiro a pavimentação está descendo e subindo. E essa informação os sensores da laser coletam. Mas como passa dessa informação dos sensores Doppler de velocidade de formação para a bacia de flexão, é bem fácil. Supondo que a pavimentação homogênea, que é o caso geral de uma pavimentação flexível, um asfalto, por exemplo, a velocidade de flexão que o caminhão coleta é quase igual, é proporcional à pendente da bacia de flexão. Então, coleta a velocidade de flexão e coleta a velocidade de circulação do caminhão, pode calcular a bacia de flexão, a derivada da bacia de flexão. Integra isso e tem a bacia de flexão, igual ao similar ao que obtendria como teste FWD ou os testes estáticos. Há umas hipóteses que tem que aplicar para calcular a bacia de flexão, para integrá-la, mas sem essas hipóteses também pode calcular índices de deflexão, que pode que vocês conheçam índices como SI ou BDI, que utilizam-se para caracterizar a camada asfáltica ou subleito ou a camada de base, bem fácil, sem muita informação. São comuns na análise de FWD. Primeira grande diferença, que a gente esteve perguntando aos colegas, TSD versus FWD. Ambos aparelhos são testes de deflexão, mas são iguais? Não. O TSD, o nosso caminhão, a carga que vai colocada sobre o pavimento é uma carga que vai rolando. Particularmente, quando tem uma pavimentação asfáltica, a resposta do asfalto é similar. O asfalto é viscoelástico, então a bacia de flexão não vai ser igual à bacia de flexão que você teria com um teste FWD. Aliás, que também a quantidade de carga é diferente. O FWD tem uma carga padrão, o caminhão tem uma carga variável. Geralmente é perto de 10 toneladas para todo o eixo, mas pode mudar. Então, conclusão, os testes não são iguais. Se vocês querem fazer um controle direto de a quantidade da bacia de flexão do teste FWD ou teste TSD, não vai dar exatamente igual, garantido. Mas, primeira informação importante, se vocês quiserem reconhecer sítios fracos e sítios mais fortes, podem fazer com 2 caminhões. Isto aqui é dados de um teste piloto, foram aqui no Brasil como caminhão do personal, faz alguns anos para trás, 2023, desculpe. E podem ver aqui nos gráficos que os sítios mais fracos, os sítios mais fortes são iguais. Desculpem. Então, primeiro resultado interessante, podem reconhecer sítios fracos e sítios fortes na rede de pavimentação com 2 equipos e vai dar igual. E mais outra coisa, desculpem, que isto aqui é um exemplo de uma colega da Greenwood Engineer, fabricante do TST, que mostrou que se vocês consideram, têm em conta a diferença da resposta da pavimentação aos 2 testes, um teste mais que responde de uma forma elástica, outro de uma forma viscoelástica,
podem passar dos resultados de um teste para outro. Então, se considera como a pavimentação responde aos dois aparelhos, você pode ter uma informação que vai dar certo e pode fazer comparações. Não diretamente, precisa um pouco de matemática, mas pode fazer. Então, os aparelhos podem ficar validados. Ok. Aproveito também para apresentar um caso particular de sistema TSD, que é o nosso IP. Está estacionado aqui fora, se vocês querem ir visitá-lo. E daqui depois vai partir para Goiás, vai começar a coletar dados aqui no Brasil. O caminhão IP tem o sistema TSD para coletar informação da deflexão da pavimentação a nível de rede, e tem também informação de superfície, uma informação usual que tem irregularidade, textura, ou seja, MPD, também pode calcular trinca, fundamentos, está tudo geolocalizado como um sistema GPS com duplas antenas, também informação de geometria, se precisa saber declividade, pendente longitudinal, curvatura, demais, toda informação abrangente para gerência de pavimentação, o caminhão coleta, quando vai rolando a 90 km por hora. Mas também, agora, o caminhão mais novo que temos aqui, também tem um sistema GPR tridimensional, que permite coletar também informação de baixa superfície, começando com as espessuras das camadas de pavimentação e também informação de CA detalhes como vazios ou detectar coisas baixo a superfície também. Também tem o sistema de imagens digitais, sejam tanto para frente do caminhão, como mais o sistema LCMS, que permite detectar as trincas da superfície. Comentário: o sistema de câmeras digitais, para a gente que trabalha com a avaliação de segurança com o sistema IREP, este caminhão está certificado como a tecnologia compatível com o sistema de IREP. Então, o levantamento desse caminhão poderia bem servir para a gente de segurança fazer análise de IREP, fazer avaliação de 5 estrelas da rede de rodovias. Aliás, a avaliação estrutural também. Toda esta informação vai coletada sincronizada, geolocalizada no mesmo sítio. Quando a gente solicitar o levantamento, o pessoal reporta tudo numa plataforma baseada na nuvem, pode localizar a informação, pode visualizar tudo junto, pode controlar a condição da superfície, aqui na esquerda, como a informação, acho que já está com a informação de teste de deflexão também. Não, teste de deflexão aqui à direita. Embaixo acho que seja a rugosidade. Mas, finalmente, toda a informação sincronizada, tudo coletado, tudo abrangente, bem fácil para poder fazer a gerência integral da pavimentação. Bom, mas também, a gente foi os primeiros aqui no Brasil a testar a nível de rede como um equipo TSD. O nosso caminhão anterior, não atual, mas um caminhão mais velho, mas tecnologia similar. Fizemos 13.000 quilômetros da rede de NIT em um período de 3 meses. Ou seja, um quarto da rede de NIT com um caminhão em 3 meses. Faça uma comparação do que foi o levantamento anterior como o CFW10. Então, muito menos tempo, muito mais veloz, e, aliás, temos dados cada 16 metros ou 10 metros. Então, 20 vezes mais informações do que o teste anterior, em menos tempo, é mais veloz. E, se quiserem saber mais informações, este QR é um relatório da DINIT, também escrevendo toda a experiência de levantamento de dados. E daqui já começamos também a coletar a nível de estados também. E agora, vou passar para a parte mais, diria, técnica, do que seria utilizar os dados do TSD. Então, imaginem vocês solicitaram, nós coletamos dados para vocês, agora a pergunta seria quais informações podemos pegar como os dados de teste de deflexão do TSD. Os primeiros, seria o primeiro análise mais simples, mais fácil, seria a detecção de pontos fracos. Simplesmente conhecendo informação de estrutura, com os testes de estrutura, os dados de condição de superfície, bem pode señalar numa mapa quais seriam esses trechos que teriam problema estrutural de superfície boa, por exemplo, ou superfície ruim, estrutura fraca também, e pode detectar bem facilmente a nível de rede.
pode visualizar, fazer apresentação para o ministro, dizer, seu ministro aqui tem tantos milhões de quilômetros, tem esses problemas. Mais uma aplicação, a gente que utiliza o método de ASTO para fazer segmentação a nível de rede, por exemplo, tem muitos resultados de testes e precisa saber quais trechos têm uma resposta similar. Isso que podemos fazer também com a tecnologia do caminhão. Podemos sinalar quais seriam os trechos que têm uma resposta similar. Você precisa segmentar para fazer análise de projeto, por exemplo, para dizer, para sinalar limites de zonas mais fracas, mais fortes, que precisam mais ou menos, seja análise a nível de projeto diferente, pode sinalar com o método ASTO, como os dados do caminhão também. E também, para passar mais para nível de projeto, você tem que calcular reforço asfáltico, por exemplo, para uma pavimentação flexível. Um caso particular que utiliza-se na América, por exemplo, na Norte-América, por exemplo, o método ASTO 93. A gente aqui conhece o método ASTO 93? Acho que sim. Ok, bacana. Basicamente, o método ASTO 93 utiliza dados de teste de deflexão, a bacia de deflexão coletada com um teste que seria fornecido pelo TSD, os dados de temperatura da pavimentação para normalizar, a informação de espessura das camadas, que o caminhão atual pode calcular como GPR, ou, se não, pode utilizar informação do sistema de gerência de pavimentações ou arquivos que estejam na agência, e também informação de tráfego carga. Com esses dados, pode calcular qual seria a capacidade da estrutura e do subleito, e também calcular a necessidade estrutural, e com esses dois dados pode calcular a espessura do reforço asfáltico. Bem fácil. Este cálculo pode programar num computador e fazer em segundos. Então, teria informação a nível de rede para dizer quantos pines de quilômetros precisam colocar mais ou menos asfalto. Este é um exemplo no estado de Idaho. Aqui embaixo está o paper que tem mais detalhes sobre este estudo, onde neste mapa está mostrando qual foi o resultado do número estrutural efetivo, ou a capacidade estrutural a nível de rede para toda esta rodovia que coletaram aqui no estado de Idaho. Mas, como informação de tráfego, pode também calcular qual a demanda de asfalto que precisaria para reforçar toda a rede. Então, bem poderia fazer o análise quantos milhões de dólares precisa para reforçar toda a rede. Por quê? Porque tem a quantidade de asfalto que precisa. E isto bem pode fazer com os dados do caminhão. Mais um exemplo aqui, este foi também os resultados de cálculo no Brasil. Um trecho da BR-101, comparação de utilizar o método ASTO 93 com dados do FWD e com dados do TSD. Se perguntam, houve trechos com valores iguais, mais uma validação da tecnologia TSD, que se considera a diferença de carga entre um equipo e outro, uns trechos que estão iguais, que não tenham tido como dizer, falha, não tenham quebrado entre os dois testes, ou tenham se modificado, vai dar igual. Mas também pode ter trechos que quebraram durante o período, durante os testes, ou também trechos que foram reforçados entre os dois testes. É mais este particular que foi construído em concreto, então dá diferença. Mas o ponto é que pode utilizar os procedimentos, os métodos de análise de dados que a gente utilizava antes como FWD, como TSD, considerando somente a diferença de carga, pode também obter resultados que pode analisar e interpretar fácil. Outro tipo de análise que pode fazer é utilizar, métodos mais modernos, mecanicistas empíricos, para calcular a vida útil em anos até falha por fadiga, por exemplo. Também combinando informação do teste de deflexão do caminhão com informação de tráfego, pode também calcular a capacidade da camada asfáltica, calcular a vida útil em anos, e comparando com o tráfego, pode calcular quantos anos até a falha por fadiga. E depois de dizer a seu chefão na agência de rodoviária onde tem que ir reconsertar, reconstruir a camada asfáltica e quando, baseado com a informação do teste do caminhão. E também, se quiser mais informações, este outro QR também tem os dados. Finalmente, o que pode fazer é, a nível de rede,
também seria o tema que o Dr. Fábio esteve falando hoje na manhã, na palestra das 11, que pode combinar a informação de superfície, de um teste de superfície, ou dos dados de superfície do caminhão, com o teste de deflexões também do caminhão, e escolher a solução de reabilitação mais adequada para toda a rede. E a pergunta final, isto poupa dinheiro na agência? Sim, poupa. Este foi o resultado de um colega da Virginia Tech que estudou para o estado de Virgínia, analisando os dados da rede interestadual e a federal. Estava 10% do orçamento de manutenção veria poupado por utilizar a nível de gerência a informação simultânea da superfície e do caminhão. Se quiserem saber quanto é o orçamento do BIDOT para 2024 da rede federal e da rede estadual foi de $1.000 milhões. Salva 10%, $100 milhões. Imagine que churrascão podemos fazer com isso. Mais um caso interessante que queria compartilhar com vocês. Isto foi uma análise a nível de rede no estado de Mississippi, que os colegas fizeram para detectar o que acontecia nesses trechos aqui em Lila, que tinha um problema que sempre quebrava, sempre que trocavam a superfície para manutenção, a superfície quebrava fácil, não dava certo com nada. E quando passaram pelo PMS, pelo sistema de gerência de pavimentação, somente com informação de superfície assim quebrada, o resultado era reconstruir totalmente. Então, antes de fazer isso, fizeram um teste com um caminhão TSD, como um caminhão da gente, e percorreram esta rede. E classificaram esses trechos, a capacidade da camada asfáltica e do subleito, somente com informação de deflexão, como os índices que vimos ao início da apresentação. Então, facilmente puderam classificar toda a rede como rede boa, rede fraca e rede bem ruim, que está tudo quebrado, para reconstruírem. Mas o triângulo, este trecho interessante que sempre dava errado, ficou com um trecho que tinha uma camada asfáltica destruída, mas um subleito legal, um subleito forte. Então dava para se perguntar se seria necessário ou desnecessário fazer uma reconstrução total. Afinal, isto é somente uma análise básica da situação da superfície, que também justificava a nível de PMS fazer a reconstrução. Mas o TSD estava sinalando que seria melhor coletar uma amostra da pavimentação asfáltica, que, não tirei, mas também o resultado do PMS dizendo faça a reconstrução, mas o TSD estava dando o contrário. Fizeram um teste, extraíram uma amostra do asfalto dessa rodovia, esse é o material, o asfalto estava completamente destruído. Mas em lugar de reconstruir totalmente, tirar todo o asfalto, tirar o subleito bem forte e reconstruir desde o início, a solução que pegaram foi fazer uma reciclagem em frio, suportada pela informação do TSD. Então, com esse subleito bom, somente o resultado final foi, para reconstruir esse segmento, esse trecho, desculpem, tirar o asfalto, reciclar em sítio, colocar uma camada de superfície nova e listo. A diferença era que, em custos, salvavam 75%, baixavam de $65 milhões de orçamento inicial para 10 ou 15 milhões de dólares. E, aliás, puderam também solicitar orçamento federal porque era um projeto verde, um projeto sustentável. E, afinal, a conclusão que apresentou o colega foi que, com a informação do caminhão, puderam, primeiramente, aplicar engenharia real nesse trecho que sempre dava problemas, calcular a melhor solução para reconstruí-lo e ainda não ter que pagar nenhum dinheiro porque os federais estavam pagando porque era um projeto verde. É tudo justificado pelo teste do caminhão, para provar vale a pena, serve bem. Mas um projetinho um pouquinho diferente. Neste caso foi que imaginando onde isto é Washington DC, o parque o National Mall. O Capitólio está aqui à direita, a Casa Branca está aqui acima, mas a rede de ruas do National Mall, que é propriedade do Serviço de Parques Nacionais dos Estados Unidos, perguntavam
se poderíamos detectar quais seriam os pontos fracos nesta rede. Nesta rede tem muita pavimentação de concreto com asfalto acima, tem alguns trechos flexíveis e tem trechos que nem sabem o que há abaixo da superfície. O interesse deles era detectar, encontrar quais os pontos fracos da rede, os sítios com problema estrutural, e localizá-los para fazer mais análise. Então, o caminhão, o TSD, fez o roteiro de toda esta rede. Foram quase 29 quilômetros e passamos dados cada 1 metro, então quase 30 mil pontos de dados. E com uma análise de processamento de sinais, pudimos detectar quais seriam os sítios com problemas estruturais. Seriam aqui. Então, passamos de termos 29 mil pontos de dados a ter somente uns 150 sítios fracos, classificados de pior a não tão ruim, dependendo do teste de deflexão. Por exemplo, um dos pontos vermelhos aqui, ou este outro ponto aqui bem isolado, são interessantes, foram um sítio de pavimentação asfáltica que tinha um coletor de água de chuva embaixo, que fez o sítio menos resistente do que a pavimentação vizinha. Em outro local foi o eixo de uma reabilitação não construída bem, que flagrou como sítio fraco. E mais um caso interessante, num dos trechos de pavimentação de concreto com camada asfáltica acima, os pontos fracos que foram detectados, que também podemos colocar como imagem satelital, foram as juntas transversais debaixo do asfalto. Então, seria que a informação que o TSD pode dar é também classificar as juntas transversais numa pavimentação de concreto, seja vista, ou seja, como asfalto acima, de mais ou menos fraca, ou mais ou menos com problema estrutural, simplesmente como teste, sem fazer mais nada. Realmente isso. O IPI pode detectar juntas transversais em pavimentações de concreto ou pavimentações compostas, ainda com uma superfície asfáltica acima. Temos mais pesquisas sobre isto, vou falar um pouquinho mais, para a gente com mais interesse. Acho que o Dr. Luiz Guilherme apresentou este gráfico na aula de pavimentação ontem. Estes são dados de uma pavimentação de concreto que coletou o TSD com informações cada 5 centímetros. Um ponto em cada uma dessas linhas é o dado de deflexão cada 5 centímetros. Então, aí nesse gráfico haverá facilmente 10 mil pontos. E todos esses pulsos, esses sinais tão interessantes, são as respostas das juntas. E sabemos disso porque podíamos reproduzi-las no computador, podíamos simular para uma pavimentação de concreto a passada de carga do caminhão e obter um sinal similar ao que temos como caminhão, mais uma validação do que o caminhão pode fazer. E, aliás, que estes sinais que podemos reproduzir no computador dependem, podemos fazê-las mais altas, mais baixas, mais fracas, mais qualquer coisa, modificando o índice LTE, o índice de transferência de carga das juntas. Então, o que seria que, teoricamente, poderíamos estimar o índice de transferência de carga de qualquer uma junta de uma pavimentação de concreto como o teste do caminhão, sem ter que parar e fazer o teste em 5 minutos. Então, para qualquer uma junta que o caminhão poderia detectar, poderíamos fazer também uma análise estrutural dela. Mas precisamos de dados bem concentrados. Neste teste são dados cada 5 centímetros. E por quê? Simplesmente porque... 10 minutos. Ok, vou passar veloz. Porque perde informação se faz menos informação. Para validação, comparação de teste de estimação de LTE como teste de FWD, dá certo ou dá feliz, e temos mais informação do que outro teste. Como exemplo, uma rodovia de concreto também em Washington, D.C., que estudamos com o caminhão. Esta pavimentação é uma pavimentação de concreto quase 100 anos de construída. Pediram catalogar as juntas transversais
Estas informações do TSD também têm o tipo de sinais que esperaríamos obter, tudo legal, tudo bacana. E também podemos reportar quais as juntas fracas? Estas. De uns 3, 4 mil juntas que detectamos, podemos fazer o top 10 de juntas ruins, para depois a gente de parques nacionais detectar quais os trechos que precisam reconstrução ou trechos aislados que tem somente uma junta quebrada que pode se modificar em sítio. Bem fácil. E aí, para fechar, bem um tempo, o TSD, a tecnologia do TSD permitiria fazer gerência abrangente de pavimentação, ou seja, a informação que seria necessária para fazer gerência utilizando informação de superfície e estrutural, podemos coletar como caminhão estacionado aqui fora. Então, podemos fazer. Pode se justificar? Pode se justificar porque salva dinheiro, poupa dinheiro da agência. E, aliás, também para os usuários, uma vez que uma metodologia de gerência de rede está melhorada por a informação adicional que a gente pode obter, também os usuários da rodovia vão ficar mais felizes e com menores custos de operação. Uma rodovia em melhor condição. E também que permitiria também utilizar soluções mais sustentáveis de pavimentação ou de reconstrução de rodovias, como o exemplo que vimos do Mississippi. E mais uma coisa, vamos ter informação que inicialmente esperamos obter a nível de projeto, a nível de rede. O único desafio aqui seria a análise de dados, que vamos ter milhões de pontos de dados para analisar, para fazer análises maiores, mas pode fazer. A tecnologia existe, somente precisa deixar o computador calculando por 1, 2 dias, os resultados vão aparecer. Isso seria tudo por hoje. Obrigado demais. Fica perto. Parabéns aí, Martim. Agora a gente vai ter uma pausa, né, de 15 minutos. Na pausa não, as perguntas e respostas. Quem puder aí ler o QR Code. Quem tiver dúvidas. Estamos como caminhão. Sim, quer convidar as pessoas para a visitação. Desculpa? Convidar as pessoas para a visitação do caminhão. Sim, certo, sim. Aproveito que, se a gente tiver mais interesse em conhecer sobre a tecnologia TSD, se quiser falar mais um pouquinho, vamos estar fora como caminhão estacionado, ou também no stand da Art Systems. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Pronto, já que chegaram as perguntas, então encerra aqui a sua palestra. Pronto, chegou. Tá. Pronto. Tem uma pergunta aqui do Paulo Moreira. Qual a maior malha que a RRB já levantou além do Brasil e quanto tempo levou? A ARP tem equipes TSD na Austrália, na Sudáfrica e nos Estados Unidos tem mais um. Acho que total foram 500 mil quilômetros já coletados durante 10, 12 anos aproximadamente. Mas, e aliás, agora mesmo estamos também coletando em Canadá, pela primeira vez, mas não sei exatamente quantos milhas de quilômetros estamos coletando aí também. Certo. Tem de Alejandro Anguiano. Olá, qual o custo médio por quilômetro de medição TSD? Custo médio. Custo por quilômetro? Na verdade, não sei. Deixaria essa pergunta para os colegas de negócios responderem. Mas não sei, honestamente não sei.
Certo. Felipe Nascimento. Em nível de projeto, é possível estimar a economia de tempo para a realização dos projetos, se comparados com a coleta de dados tradicionais? Estimativa de tempo de projeto. Possível estimar com o tradicional e o novo. Acho que até agora não temos feito... desculpe. Acho que até agora não temos feito esse experimento, mas sabendo que o TSD pode correr o projeto a 40, 50, 60, 80 km por hora, somente conhecendo a longitude do projeto, poderíamos calcular quanto tardaria o TCD em fazer o teste. E a análise depois me leva uns 2, 3 dias máximo para processar essas informações e obter resultados. Afinal, seria um pouquinho, acho que dependeria da longitude do projeto. Mas há colegas na Itália, fora da ARP System, que também utilizam equipes TSD, que fazem controle de qualidade da rede deles. Uma deles é uma concessionária de rodovias que comprou uma equipe TSD e faz o roteiro da rede deles uma vez ao ano para fazer o controle de qualidade. Mas acho que também na Sudáfrica houve alguns colegas que fizeram controle de qualidade de uma construção. Não tenho valor do tempo que salvaram em fazer análises, mas acho que basicamente dependeria também da longitude do projeto. Tem essa também pergunta aqui em relação a custos. Aqui, em relação a custos, consegue... qual o comparativo de custo médio por quilômetro do FWD e TSD? Tenho somente valores dos Estados Unidos, de quando esteve estudando na Virginia Tech. Aqui no Brasil poderiam ser diferentes, tenho que aclarar, mas nos Estados Unidos, por exemplo, o teste como TSD custava uns 100 a 150 dólares por milha, seriam 100 dólares o quilômetro. Então, num dia com 20 mil dólares de teste, teriam 200 quilômetros de dados. Mas o teste como FWD, acho que era um teste que eram 500 ou 1.000 dólares, seria um ponto de dados somente. Então, num dia, para máximo, poderiam fazer 80 mil dólares de testes, é uns meio quilômetro, mais 5 mil dólares para a equipe de proteção, um caminhão, como chama, como um buffer para proteger a equipe. Mas, afinal, salva dinheiro por a quantidade de dados que pode coletar e também porque pode abranger uma rede grande em menos tempo. Então, comparando distância coletada e quantidade de dados, afinal, o custo per ponto de dados é muito menor para a tecnologia TSD. Quem fez essa pergunta foi o Rodrigo Teodósio. Essa próxima tem a ABNNR, o nome da pessoa aqui, não sei. Qual o método utilizado para o cálculo da espessura de reforço da camada do pavimento mostrado na apresentação? O cálculo pode ser feito dentro do software de visualização? O método de cálculo foi o Ashton 93, que geralmente utilizava-se como FWD, mas pode também se utilizar como TSD, como mostramos nesse paper, nessa folha anterior. Se tiver alguém que fora bom com Excel para calcular, pode fazer. Eu fiz cálculos de Ashton 93 como TSD, mas fiz em MATLAB ou Python também. Mas também pode depois exportar os dados para um sistema de visualização geográfica, um GIS, para mostrar os resultados finais. Mas, geralmente, quando está involucrando a equipe TSD, pela quantidade de dados que está trabalhando,
toca evoluir desde o Excel, as ferramentas tradicionais, para métodos computacionais um pouquinho mais complexos, seja programar um código, mas há também alguns softwares desenvolvidos para analisar dados grandes, mas geralmente são softwares baseados em MATLAB ou Python, que coletam os dados do TSD, processam e dão os resultados. Tem várias perguntas. É uma pergunta aqui do Juliano Carlos. O TSD pode ser utilizado no levantamento de pavimento rígido? Pode. Primeira coisa que pode utilizar é detectar os pontos fracos, as juntas. E aqui mostramos também procedimento um pouquinho experimental, mas ainda provando para validá-lo, para estimar o coeficiente de transferência de carga, o LTI. Estamos também trabalhando agora para fazer uma análise mais veloz das juntas, porque o análise que mostramos aqui é matematicamente um pouquinho difícil, mas leva tempo, mas pode fazê-lo. Já mostramos também uma das folhas que dá resultados similares do que dá como FWD. Mais uma coisa que estamos para experimentar é também calcular o módulo da camada da placa de concreto. É um caso um pouquinho mais difícil porque, sendo a bacia de flexão tão espalhada e não funda, pode também ter problemas durante a coleta. Uma das hipóteses da coleta não está se cumprindo exatamente, mas estamos experimentando formas de corrigir esse problema. Alternativamente, a solução plano B seria ter um TSD mais longo, que não tenha interferência do eixo frontal como eixo traseiro. Mas, teoricamente, pode calcular. Pode calcular os pontos fracos, as juntas? Pode. Pode calcular o módulo de elasticidade e a resistência da placa de hormigão? Estamos experimentando com isso, mas acho que poderíamos também. Ivana Maia faz uma pergunta. Em pavimento bastante degradados, por exemplo, com o IRI maior de 4 km por metro, qual a influência na resposta das deflexões medidas com laser? Boa. Acho que houve um pesquisador que estudou isso, escreveu um paper, mas não me lembro bem. Mas o TSD tem um sensor de carga dinâmica, então o TSD, quando está fazendo o teste, está coletando dados. Um dos sensores do caminhão está medindo, está coletando a quantidade de carga dinâmica por o movimento do caminhão, seja por a suspensão, seja por vento, seja por qualquer coisa, ou também por o movimento do caminhão, pela rugosidade. Então, também poderíamos corrigir o teste de deflexão por essa carga dinâmica também. Seria o caso. Marcos Antônio, ele pergunta, boa tarde. Qual o impacto do tráfego na precisão dos levantamentos durante a execução dos levantamentos? Do tráfego? Do tráfego. Qual o impacto do tráfego na precisão? Entendido. Eu, pessoalmente, acho que não haveria influência, porque o tráfego mais vizinho ao caminhão estaria 10, 20 metros para trás, não haveria mais nenhum veículo perto do caminhão. Seria a única influência de tráfego no teste TCD seriam os eixos frontais do caminhão contra os dados do teste feito como eixo traseiro do caminhão, que somente são um problema quando está fazendo levantamento numa pavimentação rígida. Numa pavimentação asfáltica não haveria problema. Ok. Aqui encerramos sua palestra, Martim. Mais uma Obrigado vez, parabéns. Demais. Parabéns à secretária de mesa, Ana Maria, a colega do DR de Alagoas. Obrigado demais. Obrigado pelas perguntas. Se quiserem falar mais alguma coisa sobre o caminhão, sejam bem-vindos. Estamos aí no estacionamento com o caminhão. Obrigado.